Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito prazer, sou Micael Nicolas Teodoro, estamos no podcast Irmãos Imóveis e sejam muito bem-vindos. Hoje o tema do podcast a gente vai falar realmente sobre o que é melhor investir, em imóveis ou no mercado de capitais. Jorge, essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem na hora de fazer o seu investimento, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas sobre realmente tomar essa decisão. O que é o mais viável? O que dá para tu trazer para a gente, informar para a gente sobre essas duas questões, Jorge? Bem, bom dia aqui para a gente, né? Mas boa tarde e boa noite para quem vai nos assistir. E durante essa semana, a gente estudando um pouco do que a gente poderia trazer nesse podcast, Mica, tem um cliente meu que ele já investiu bastante em imóveis, né? E agora ele começou a me questionar sobre essas dúvidas, né? Se ele poderia, ele começou a ver o mercado financeiro, né, a esposa dele tem alguns investimentos e ele começou a ver que de repente em algum momento também é importante, né? Ele diversificar o investimento dele. E aí ele começou a me indagar, né? Sempre, mas olha aqui, estão pagando tanto, meu aluguel tá pagando menos que isso, ó, meu capital. E a gente fez um estudo, então, aí, nessa semana, para poder trazer as diferenças, né, entre o capital, entre o mercado do capital, o mercado de ações ali, né, e o mercado de imóveis, né. A gente, claro, vamos sempre puxar um pouco mais para o mercado de imóveis, né, porque é onde que a gente trabalha com mais afinco, mas a gente também reconhece, né, o poder do mercado de capitais, né. Hoje a gente não vai ter o nosso irmão aqui, o Jonathan, ele foi fazer uma viagem aí para poder comemorar o aniversário da esposa dele. Então a gente vai dividir aqui um pá e um pá, né? Pá de cá e pá de lá, para a gente complementar isso, né? Quero mandar um abraço aí também para minha esposa, né? Claro que nós vamos fazer nossa viagem também, para ela não ficar com ciúme. Mandar um abraço aí para Jorge, minha filha, e para minha mãe, né, que está lá em Itapuá. Ela vê o nosso podcast lá e mandar um oizinho ali nos comentários. Show de bola. Então, vamos começar então. Já que a gente vai falar sobre esse tema hoje, vamos começar por investir em imóveis. Vamos começar pela questão do imóveis e depois a gente vai para o capital, só para o pessoal entender. Qual é as formas e como é que funciona a melhor forma de fazer um investimento no imóvel. Isso, Mico, o que acontece? É que o imóvel, né, ele não é só um investimento, né? Eu consigo sempre falar para o meu cliente porque ele é uma necessidade humana, né? A pessoa precisa de um lugar para poder viver, né? Para ter ali o seu quarto, da maneira mais simples, né? Então, ela precisa viver. Então, antes de ser um investimento, o imóvel é uma necessidade de moradia, né? Então, antes de ser um investimento para renda na locação, ele é um produto, né? Que ele atende uma necessidade humana, que seria a necessidade ali da pessoa morar. E também, se a gente for levar para o lado comercial, uma empresa também necessita de um estabelecimento, né? Ela precisa ter um lugar, ainda que ela seja uma empresa online, ela tem que ter um lugar de estoque, ela tem que ter um lugar para poder ter as atividades ali, né, comercial. Então, antes de ser um investimento assim de rentabilidade, o imóvel ele cumpre outros papéis, né, além do que investimento, né. Então, para quem está numa fase diferente de cada fase da pessoa que está na vida, nasceu, tem que morar em algum lugar, seja de aluguel, seja comprar um imóvel, seja um terreno, seja, né, emprestado, que seja, ela precisa de um espaço nossa terra aí, que eu sempre costumo dizer, né, o imóvel ele valoriza porque o nosso planeta Terra ele é finito, né, não tem como, né, vai chegar um momento que vai ter mais pessoas do que isso. Então por isso que a valorização do imóvel ela é muito forte nesse sentido. E também porque ela preenche essa lacuna da necessidade humana, né, de moradia. Então, para a gente poder fazer um peso, né, e colocar na balança o mercado de capitais e o mercado de imóveis, a gente tem que primeiro situar, né, o que cada um é, né? Então, o imóvel ele tem essa proposta de suprir a necessidade humana de moradia, né? Verdade. Traz a segurança, né? Tudo que envolve o cara ter o
o seu lar ali, né? E também na questão comercial, seja a empresa ou a atividade econômica que essa pessoa também vai ter que ter para ter essa função social dela, né, de poder colaborar com a sua sociedade, ela vai... Uma forma também de escalar, no então, caso. Isso. Então, sem falar em investimento, o imóvel ele é primeiramente um produto para responder uma necessidade. O déficit habitacional no Brasil ele é gigante, né? Sim. Então, a gente tem mais pessoas precisando de moradia do que moradia que tem assim, um conceito básico, né? Então, a gente sabe hoje que tem muitas cidades marginalizadas, não é o nosso caso aqui da nossa região, mas ali quem vai um pouco para Floripa já vê algumas favelas, né? Sim. O Rio de Janeiro tem, né, essas Uma grande concentração. comunidades que eles não chamam de favela, mas o que acontece? É justamente porque elas atendem essa moradia, né? Então elas são construídas com base nessa necessidade de a pessoa ter um lugar para viver e promove essa marginalização. Então o imóvel, antes dele ser um investimento, ele é um produto da necessidade humana, ou seja, a pessoa hoje necessita do imóvel para viver, seja alugado ou comprado, né? Que no caso também gera a gente está falando sobre investir, que seria um investimento tu ter uma futura renda depois, né? Isso. Então, tipo assim, não o fato só da moradia. Eu queria saber realmente assim... A de investimento. A parte do investimento agora. Sei que todo mundo vai comprar a sua casa um dia, alguns conseguem, outros não, mas amém. Mas o fato do investir, qual que é a melhor visão sobre investir em imóveis? O mercado de imóveis, se a gente olhar só para o imóvel, né, como investimento, do ponto de vista desse investidor fora desse ambiente, ou seja, que ele não é um incorporador, né, ele não é um permutante no sentido de ter uma grande área e ele mesmo fazer o próprio loteamento, né? Quando ele ele tem lá, eu sou um advogado e eu vou comprar um imóvel para me alugar e ganhar dinheiro, por exemplo, e ter uma renda, né? Esse mercado não é só isso, o imóvel, né? Então o imóvel ele envolve os meios de produção, ou seja, a construção civil hoje ela tem uma participação muito forte no PIB nacional, né? Então ela também é uma grande empregadora, né? Ou seja, ela move a economia como um todo, né? Então ela gera um emprego que alimenta as cidades ali, indireto, né? Então e falar em investimento, então, aí que tá. Eu posso ser parte do investidor comprando uma unidade para me locar, eu posso ser parte do investidor comprando várias unidades a preços um pouco melhor com a incorporação para ter um lucro na venda depois, eu posso ser o incorporador, ou seja, eu posso ser o empreendedor que vai fazer as unidades para vender, que também vai ter um lucro maior. Então, assim, o mercado de imóveis, apesar de ser cíclico, né, ou seja, ele tem o seu auge, sua retração, depois ele tem a sua recuperação, isso é natural, que é um ciclo que a gente sabe hoje que demora em média 5 anos, né? Mas ele que tem uma barreira muito grande de entrada. Isso é uma coisa que a gente vem percebendo que, principalmente em regiões como a nossa, que é Balneário Camboriú, Itapema, que cada vez fica mais difícil comprar um imóvel, porque ele valoriza muito rápido. Então, os ciclos de 5 anos, eles praticamente dobram esse capital. Então, quem demora para entrar, ele acaba tendo uma barreira muito grande, ou seja, para pegar esse primeiro imóvel para renda, o investimento é muito alto, né? Verdade. As construtoras, elas fazem um cronograma de pagamento para atrair esse investidor com um pagamento mais pulverizado, né? Ou seja, com uma entrada, parcelas durante a obra, justamente para poder pegar esse capital no mercado do investidor de maneira mais fácil, né, do que esperar construir e pegar sobre a unidade inteira. Tem também os grupos de investimento, daí falando de capital, que compram, sem falar do mercado de ações, mas de empresas, né, que compram os terrenos para permutar os imóveis. E o pequeno investidor, que é aquele que compra o lote, que desse lote ele faz ali um grupo de kitnets, 5, 6, alguns terrenos para fazer renda passiva também, que é uma maneira de investir em imóveis, né? Verdade. Mas assim, falando assim, defendendo o imóvel como investimento, eu acredito que o diferencial dele seria a segurança, né?
porque ele não é tão volátil quanto o imóvel de capital, né, de ações ali. Então, assim, o fato de você ter um custo de operação, ou seja, tem o tempo de obra, tem o custo ali do cubo dos materiais que eles vão evoluindo conforme vai tendo as inflações anuais e a correção monetária. Então, o teu investimento ele cresce sozinho, né? Ou seja, e também a questão da nossa região, né? Então, pode ser que em algumas regiões vale mais a pena tu colocar no mercado de capital do que no imóvel. Só que na nossa região aqui, acaba tendo esse lucro muito maior do mais que crescente. Mais crescente e não tão volátil, porque assim, o imóvel ele não tem tanta liquidez, né, comparado ao mercado de ações, que é um mercado de performance, mas ele tem segurança, né? Ele é muito mais seguro, ou seja, tu tá ali, a propriedade está ali, o tijolo está ali, por crises que aconteça, você tem o teu direito de propriedade garantido, né? E no mercado de ações a gente pode acontecer alguma coisa que traz o preço de um dia para o outro, até em minutos ali. O mercado de performance é por minutos. Frações de minutos mudam o valor de uma ação, né? Entendi. Então, já que a gente entendeu mais ou menos como é que é o mercado de investimento de imóveis, de ações, né? A gente pode ver qual que é realmente como funciona o mercado de ações. Tem alguma categoria de investidores ou alguma coisa que apontou que aumenta o fluxo no mercado de ações agora? Ano passado eu fiz uma experiência no mercado de ações, né, claro, com investimento baixíssimo, e o que eu percebi? Até para trazer para o nosso, quem está nos assistindo no podcast. O mercado assim como no mercado de imóveis, a gente tem um corretor de imóveis como um consultor, como aquele profissional que ele justamente vai entender as necessidades do cliente, se ele é investidor, Sim. se ele é a necessidade de moradia, ou investimento futuro, né, no sentido de quando eu casar, ou quando lá na frente, quando eu abrir minha própria empresa, investir em salas comerciais, alguma coisa assim. Então, dentro também do mercado financeiro, ali do mercado de capitais, também tem as corretoras e os consultores, né, que também auxiliam a traçar um perfil desse investidor para trazer tipo de ações e fundo de investimentos, lei de crédito, lei de crédito imobiliário, vários segmentos que tem no mercado de capital, ou seja, tanto no investimento em ações quanto no investimento de imóveis, é preciso que tenha um profissional para ajudar, que eu percebi. Então, tanto... Mas tem alguma categoria específica dentro do mercado ali que... Hoje a gente popularizou, né? As corretoras popularizaram, ficaram mais... O acesso às ações ficou muito mais fácil comparado aos 10 anos atrás. A XP, Rico, Claire, várias empresas aí que pulverizaram no celular, onde você pode comprar uma ação ali no seu próprio aplicativo do banco, coisa que antigamente era mais difícil. Então hoje o próprio cliente ele tem acesso, né? Tem um acesso direto com as ações. Qual que é o problema nisso? Ele não sabe, né? Como esse mercado funciona, por muitas vezes ele não estuda, né? Então eu acredito que hoje uma pessoa que vai querer pegar dinheiro do mercado financeiro sem um assessor, ela não vai ter renda passiva. Por quê? Porque ela vai precisar ficar ali praticamente enquanto a bolsa está aberta, ela vai precisar estar cuidando do patrimônio dela, percebendo onde está valorizando, então já não vai ser passivo, ou seja, ela vai ter que... No caso, ela já vai estar investindo, correndo risco. Vai ter que investir o tempo dela e, né? Então acredito que para falar em renda passiva, ela vai ter que transmitir essa capacidade de investimento para o profissional, para o consultor de investimento, que é esse que vai alocar o recurso dela com segurança, pulverizando em vários tipos de investimentos, né? Então eu queria falar aqui, até que tu perguntou, como é que funciona o mercado de ações. O mercado de ações são umas grandes empresas que atendem em diversos ramos, né? A gente chama ali comerciais, né?
o varejo, tem o ramo de saúde, tem ramo de entidades, gente infraestrutura. Não, são empresas de capital aberto, ou seja, a gente tem a Vale, por exemplo. A Vale é uma empresa internacional que também tem a sua base no Brasil e tem as suas ações cotadas em bolsa, que é o capital aberto, ou seja, então ela vende ações, né, para que as pessoas comprem ali, e aí para aquelas pessoas que investiram, ela paga dividendos trimestrais, às vezes, ou mensal, dependendo do tipo de ação, ela paga esses dividendos, que é o lucro que ela tem sobre esse dinheiro que ela usou do cliente para investir, né? Agora, falando sobre isso, sobre lucro e coisa, fixa e variável. É uma renda variável. Uma renda variável, não é uma renda fixa. A renda fixa a gente tem hoje, que seria o governo, eles emitem títulos, né, de dívida pública ali. Não vou lembrar certinho o nome, mas mas são títulos do governo que ele fala assim, eu vou vender esse título, cada cota vai custar R$700 e vou devolver esse investimento que você vai fazer aqui, que seria IPCA mais 4%, ou, né? Verdade. E aí a pessoa não pode retirar esse valor até o final do ciclo, né? Que geralmente é 3, 4, 5 anos, né? Aí é uma renda fixa, ou seja, é um contrato fixo, tu está colocando lá uma ação ou 10, você está comprando e você já sabe quanto que tu vai receber no final, que seria a correção do IPCA mais 8% sobre o valor investido, entendeu? Nossa, entendi. Então, aí seria uma renda fixa. Os fundos de investimento, que são grandes grupos que, vamos supor, que eles constroem os shoppings, né? E aí eles alugam essas salas ou grupos de galpões que alugam para Ambev, para esses grandes grupos. Então, é um grupo que só faz isso, né? Então, você coloca o dinheiro lá, eles expandem essas empresas. Conforme entra os aluguéis, eles vão repassando para quem é os acionistas ali desse fundo de investimento, né? Geralmente, a gente tem ali nos grupos, pagam em média 0,9, 0,7 por mês sobre o capital investido, né? Então, numa ação aí de R$100, às vezes eles pagam aí 92 centavos por ação, né? Claro que a gente coloca um valor pequeno para fazer uma valor. A gente está falando aqui do valor unitário, né? Mas as pessoas colocam 100 mil, né? 200 mil e vão estar recebendo aí quase 1% sobre o capital investido, né? O que eu acho interessante de falar é que, assim, se a gente for falar em performance, né? Em performance e barreira de entrada, Mica, sim, o mercado de ações hoje, de capital, ele é mais acessível. Né? Então, uma ação da Magalu hoje está R$9,80. Se tu quiser, tu entra lá e compra uma ação de R$9,80, né? Entendeu? Então, tu não compra um imóvel com R$9, né? Sim. Então, para você entrar no mercado de imóveis, você vai ter hoje talvez nossa barreira aqui de nossa região, seria de R$150 mil. Para você começar a colocar, tu pegar, tá de entrada no imóvel planta, né? Entendeu? Sim. E aí tu vai pagar um fluxo aí de 5 a 6 mil reais por mês, né? Para você ter o lucro na venda posterior ou o lucro no aluguel, né? Então, a barreira de entrada do imóvel, com certeza, ela é maior do que a no mercado financeiro. Então, o mercado de capitais, eu acho que ele eu como corretor, eu acredito assim, que ele ajuda o mercado de imóveis, no sentido, a pessoa às vezes não tem o dinheiro para dar entrada, por exemplo, no imóvel, né? E ela consegue guardar R$1.000 por mês, né? Sim. Que não vai conseguir comprar um imóvel com R$1.000 por mês, né? Então ela consegue, de repente, colocar esse dinheiro no investimento no mercado de capitais, né? Com um assessor ali, claro, né? E ela consegue, durante 3, 4 anos, ela consegue, de repente, ter um rendimento interessante nesse dinheiro, ou seja, ela já está conseguindo investir, já está conseguindo guardar dinheiro e aproveitando as oscilações do mercado, né? E isso com o imóvel não é possível. Não. Com o imóvel não é possível. É mais difícil essa barreira de entrada. É a longo prazo também as coisas. Ter retorno, né? E ter retorno. E então eu acredito que, por exemplo, eu não consigo comprar um apartamento hoje de 100 mil para alugar por R$1.000, né? Não consigo. Eu consigo comprar um terreno por 600 mil, fazer de repente 10 kitnets, vai gastar aí de 2 a 3 milhões de reais para ter uma renda de 10 a 15 mil, entendeu? Nossa, é um investimento bem grande. Alto, é muito grande. Que vai pagar muito próximo do que esse talvez 3 milhões de reais investidos pagaria muito mais, de repente, aonde no mercado financeiro. Só que daí a gente entra numa questão que o nosso país tem,
que a gente tem uma dificuldade das pessoas prestarem conta com o governo. Então, o imposto de renda ali, elas têm sempre o que elas puderem de tirar dali para não precisar pagar o tributo. Então, há muito capital hoje ainda que rola entre os imóveis e principalmente lançamento, que é um capital que a pessoa ela teve aquele lucro, de repente ela vendeu o imóvel, né? E para não ter o ganho de capital, ela prefere reinvestir no imóvel planta, porque ela só vai precisar declarar esse imóvel depois de pronto. Então ela consegue caminhar, esse dinheiro consegue caminhar, né, dentro desses anos aí, de 3 a 4 anos, sem precisar pagar no imposto de renda. Então isso é uma coisa que ainda atrai muito o mercado para o mercado imobiliário, né? Sim. Já não, né? Já ali o dinheiro que está em ação, ele está totalmente declarado, né? Não tem como tu ter uma ação hoje sem Agora, declarar. não sei se tu... Qual é os papéis, no caso? Tem algum papel que ganhou destaque, no caso, do mercado capital? Ultimamente, tem alguma coisa que está em destaque ou que é... aí que entra... Apesar de ser volátil ali... essa semana eu acompanhei bastante o mercado financeiro, até porque nós tínhamos a eleição dos Estados Unidos, justamente como eu ia trazer também no podcast alguma questão, o que eu vi hoje, né? Eu não sou consultor de ações, né? Mas a gente percebeu que, principalmente o setor de gás, de petróleo, ele teve um crescimento frente a outros setores que tiveram queda, né? Então a gente teve queda no varejo de quase 1,5%, né? E a gente teve uma alta de quase 1% ali nesse segmento de petróleo e gás, porque a gente entende que os Estados Unidos ali, né, principalmente no governo Trump, ele é muito abraçado com esse mercado de petróleo, né, e de gás. E a gente tinha um outro governo, que era o Biden, que ele tinha muito o compromisso com essas questões globais, né, de meio ambiente, que está para fazer essa transformação elétrica, né, seja painéis solares, carro elétrico. Então a gente sabe que vai ter principalmente nos Estados Unidos, vai desacelerar esse investimento em a parte eletrificação e energia verde, e vai voltar um pouquinho ali para essas questões de investimento. Então a gente percebeu. Então o que acontece? Aí que entra o consultor do mercado financeiro, ele percebe isso e ele vai falar com seus clientes para alocar esses recursos. Para quem... só que entre a gente tem hoje a Oi, por exemplo, nós temos uma loja americana do varejo, a Oi na telecomunicações, que são empresas que derreteram no mercado de ações em semanas, né? Então, a gente tem até grandes investidores ali, o Anderson Nunes, ele é um que investiu muito na Oi, né? E perdeu feio ali, né? Claro que o que acontece, para explicar para quem não conhece o mercado financeiro, você compra uma ação, ela custa R$10, né? Então, tu comprou R$10 em ações. Durante esse mercado, conforme tem a procura por essas ações, ou seja, a empresa ela libera 10 mil ações no mercado para capitalizar. Então, 10 mil ações de R$10. Alguém pode comprar os 10 mil e... Então, quanto mais gente comprando, mais essa ação valoriza. Quanto mais gente vendendo, mais elas valorizam. Então, o que acontece? Para entender, o grande investidor, os grandes fundos de investimento, seja os bancos... eu vou aproveitar isso. Quais são os principais para tu entender. Então, parceiros nessas... quando tu compra um imóvel, Sim. Tem 60 apartamentos, tu é dono de um. Quando tu compra uma ação, tem milhões de pessoas ali, às vezes. Tem empresas que compram todos são 100 mil. Então, o que acontece? Quando tu vai vender a tua ação, que seja uma só, o teu mercado não oscila. Entendeu? Agora, se um grande investimento que tem 50% do capital, vamos supor, de uma Magalu, ele comprou a Magalu por R$1, hoje a Magalu está 10. Ele consegue vender amanhã a R$5 cada ação e ele ainda tem lucro, porque ele comprou a R$1. Verdade. Mas você que comprou essa ação hoje a R$10, tu não vai ter lucro vendê-la a 5. Então tu não quer vendê-la a 5, tu quer vendê-la a 20, por exemplo. Só que esse grande investidor, ele precisa desse dinheiro que ele colocou, de repente, para ir para fazer um outro movimento. Que a gente chama os tubarão do mercado de investimento. Quando ele abrir a ordem, que ele falar que eu quero vender por 5, ele vai trazer esse valor que estava a 10 para R$5. Entendeu? Na necessidade dele. Por quê? Porque ele precisa queimar essas ações. Na necessidade dele, ele acaba... Claro, eles não vão fazer essa queda
brusca. Só que conforme eles vão... É um exemplo. Conforme eles vão apertando lá a boleta para vender, não estamos conseguindo vencer todo esse volume não estamos conseguindo vender todo esse volume de ações a R$10, nós vamos precisar baixar mais. Aí baixa mais R$1, baixa mais R$2, vai baixando, até chegar num valor que tem um outro grupo que tem praticamente o mesmo tamanho dele, o mesmo poder de que consegue absorver esse grande capital colocado no mercado. Então, isso não acontece com o imóvel, né? Porque nós temos 60 proprietários diferentes no prédio. Eles não vão colocar à venda todos ao mesmo tempo. Entendeu? Sim. Então, o patrimônio em imóveis, ele se mantém crescendo ao longo do tempo e isso é inevitável. Já o mercado de capitais, ele pode valer R$10 hoje e amanhã valer 5. Claro, tu só vai perder o dinheiro se você vender a 5. Se tu comprou a R$10 e tu mantém a tua ação lá, ainda que a tua ação caia pela metade do preço e você ganha menos dividendos, você só vai perder esse dinheiro se você vender. Então você pode esperar o que muito investidor faz, esperar a volta dessa ação por um valor mais razoável para tu vender, né? Então a performance que tem, ou seja, mas também tu pode ter, por exemplo, eu comprei ano passado, né? Eu comprei Magalu a R$2,80, né? Ano passado. Foi ano passado. Numa segunda-feira. Numa quinta-feira ela foi a R$18. Eu vendi a 15, ou seja, eu ganhei ali muito, tipo, quase, olha, acho que deu mais que 150, sei lá, 200%? Foi muito por cento que eu ganhei, entendeu? Ali, claro, de R$1.000 investido, eu ganhei muito dinheiro. Eu botei 280 reais e ela foi para 1.000 e pouco no meu capital ali que estava, né? Então, o que eu quero dizer? Que isso também, no imóvel, tu não vai ter, né? Sim. Tu vai ter uma valorização contínua, mas mais lenta. 25% ao ano na nossa região. Numa região menor ali, de repente 10% ao ano, ela vai corrigir a correção monetária e ela supera a inflação. O imóvel, ele supera a inflação, né? Tem alguma vantagem? Agora eu vou perguntar sobre o ser associado, assim, se fazer parte de um grupo de mercado de ações. Qual que é a vantagem de ser... É mais viável ser sozinho ou participar de um grupo para fazer essa linha de mercado girar? O que eu tenho hoje para falar para quem está nos ouvindo o podcast é o que acontece. Vamos falar sobre o perfil do cliente. Você já tem o seu apartamento, onde você mora, você tem a sua sala comercial na sua atividade econômica ou é alugado, mas vamos supor que você já tenha. Sim. Você já criou sua família, né? Ou seja, tem uma filha na idade escolar, mas já está encaminhada a questão de ensino. Então, quando você está nesse momento na tua vida, eu acredito que você consegue, vamos botar 20% do teu capital em ações. Eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena e eu acho que vai te ajudar no futuro, de repente, poxa, eu preciso trocar de imóvel. De repente, esse dinheiro que você fez no mercado financeiro, você consegue pegar com lucro e fazer, né, um upgrade de imóvel. Então, eu acho que o investimento em imóveis, em capital, eles não competem em si, eles se complementam, né? Agora, poxa, você, começo de carreira, né, 20 e poucos anos, né? Você ainda precisa conquistar a sua casa própria, né? Você ainda precisa conquistar uma empresa, ou seja, no teu profissional como empregado, ou seja, você precisa ter mais estabilizado, né, profissionalmente para poder ter recurso entrando todo mês para você realmente poder pensar em investir. Você precisa ter um recurso perene ali, né, contínuo, para você poder fazer esse investimento. Ou seja, não adianta você pegar todo o teu salário hoje, porque você mora com o seu pai, com a sua mãe, e colocar no mercado financeiro, né, porque você não tem despesa. Mas quando você tem que pagar suas despesas ali, que seja o aluguel, educação, eu acho que você colocar no mercado financeiro, eu acho que é desnecessário. Acho que você pode investir em educação, né, numa faculdade, num curso técnico. Acho que isso aí, para quem então, tu diz que o perfil dessas pessoas o perfil de quem vai para o mercado financeiro, ou seja, ele já tem a renda, ou seja, ele já tem um imóvel onde ele mora, né, ainda que seja financiado, mas ele já tem ali, pago grande parte. Ele pode colocar 20% do capital dele no mercado financeiro, com o consultor, é claro, né, buscar um consultor para fazer esse movimento. Se não vai buscar um consultor, eu indico que a pessoa coloque no máximo 10%, né, do seu investimento, ou seja, tu ganha R$10.000 por mês, né, tu sobra 3 mil, você de repente pode colocar R$300 por mês no fundo de investimento, né,
uma coisa mais básica, assim, né? Isso que eu não sou consultor, né? Mas a gente que a gente estuda para poder ajudar o cliente, e eu atendo muito cliente que também já teve muito lucro com o mercado financeiro e depois ele começou a transformar isso também em imóvel, né? Sim. Então, embora que esse investidor ele vive do mercado financeiro, né? Então ele tem 25 anos de mercado financeiro, tem um capital que ele está lá dentro que gera um rendimento diário para ele. Eu acompanhei ele uma vez no apartamento dele, as movimentações de day trade mesmo, né? Coisas agressivas ali. Ele faz 20, 30 mil em minutos, né? Minutos, né? Só que é um cara que não é renda passiva, ou seja, é a profissão dele. Ele está fazendo aquilo de 24 horas por dia. Né? Então, ele está trabalhando quando o mercado está aberto, trabalha no mercado internacional, no mercado nacional. Ele roda 3, 4 dias, às vezes ele roda, principalmente quando está nesses momentos, tipo, eleições no Brasil, eleição nos Estados Unidos. Esse o mercado quando o mercado abre, fica mais já tá nervoso, lá. ele aproveita desses movimentos para poder fazer as grandes escolhas, né? Mas daí não é já investimento, porque daí já é um trabalho, né? É um Sim. trabalho, né? Agora, você que tem, de repente, vou terminar minha faculdade, tenho, graças a Deus, a minha família já deixou uma renda, eu acho que é importante você diversificar o investimento. Eu acho que eu, como corretor de imóveis, claro que eu defendo que o imóvel, a pessoa precisa primeiro cumprir essas necessidades dela, ou seja, então, se ela tem a moradia, se ela tem um estabelecimento comercial dela, eu acho que a partir daí ela pode diversificar o patrimônio dela. Enquanto ela não conquistou essa barreira, eu acho que é besteira. Tu disse que é um pouco arriscado daí. Eu acho que é porque como tu coloca R$1.000 ali e no outro dia tu pode ter 6 mil, por exemplo, a ação pode ir lá na tampa, tu pode se iludir com isso, né? É um mercado muito de performance mesmo, então eu acho que não, nesse sentido eu acho perigoso, né? Agora quem pode, eu acho que eu preciso dar entrada no meu imóvel, hoje eu tenho 18 anos, eu moro com a minha família, ganho bem, eu acho que dá para tu usar o mercado de ações para tu fazer produzir uma entrada para o teu primeiro imóvel, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de guardar dinheiro na poupança, né? Eu até mais para frente quero dividir contigo sobre o que aconteceu com o mercado de investimentos, como que está funcionando o investimento de imóveis. A gente tem passando por uma crise muito grande, né? Sobre os fundos para poder viabilizar o investimento de imóveis. Mas eu quero falar que de repente você pode, mas o que acontece? Vamos falar sobre o fundo de investimento, que ele paga quase 1% ao mês ali. Vai colocar R$1.000, vai te dar R$100. No final de ano, tu vai ter, se ele te pagar certinho, tu vai ter R$100, 12 vai ter quase R$1.200. Então, tu colocou R$1.000. Caso 10%. 1% ao mês, né? Seria 10. Então, tu botou R$1.000, ele vai te pagar R$100. Não, 10, né? 10. Vai te pagar R$10 Isso. por mês. Então, é pouco, né? Muito pouco. Então, vai te dar R$110 por ano. Ou seja, vai te dar 10% ao ano, quase. A poupança paga, dependendo do mês, 0,6, 120 reais por ano. Então eu tô falando, uma lógica assim. De R$1.000. Linear, né? lógica linear. Isso se pagar bem, né? Então a gente sabe que ela pode pagar no mês 0,9, no outro mês 0,7, então ele também não é fixo, né? Tem mês que pode ser que não pague, né? De repente. Mas o que eu quero dizer? Mas é uma maneira de tu guardar dinheiro, porque hoje tu deixar só R$1.000 na tua conta não vai te dar nada, né? Se tu tem uma conta corrente, ela tem lá a assinatura de R$20 por mês, bota R$1.000 no final. Uma pergunta assim, cara, eu vou falar. É tipo como se fosse um CDB, alguma coisa do tipo ou não? Tem o CDB também, né? Que são créditos imobiliários, né? Então, geralmente o CDB ele paga um pouquinho mais que a poupança, né? Mas não paga muito. Mais viável que a poupança, tu diz ou não? Eu acho que é diversificar, né? Só que com R$1.000 você não vai conseguir diversificar para ter retorno, vai comprar tudo num lugar só, né? Mas 10 mil já diversifica, de repente R$1.000 em fundo de investimento, R$1.000 em ações tipo Banco do Brasil, Itaú, Sólida, né? Petrobras, né? Que ela oscila menos, então tu tem menos perda de capital, ela não aumenta muito rápido, mas ela é um investimento seguro e pega papéis ali de cobranças, né? Que são os fundos de investimento que compram dívidas, né? E para ajudar a comprar outro imóvel, ou seja, então R$1.000, vamos supor que tu consegue separar todo mês R$1.000 em mercado de ações, tu vai ter no final R$12.000, esses R$2.000
vai estar pagando os seus dividendos todo mês, então assim, tu vai subindo, né? Então em 5 anos tu tem 50 mil reais, que se tu for pegar um programa social da Minha Casa Minha Vida, tu compra tu dá entrada no imóvel, né? 5 anos, acho que dá mais, dá uns 60 mil. Claro, aí tem que ver a questão também de imposto de renda sobre esse valor aí. Eu sei que tem um valor que ele fica fora do imposto de renda, mas depende do outro valor, tu também já tem que pagar, né? Então, hoje, acho que um dos únicos poucos investimentos que é livre de imposto de renda, acho que é a previdência privada. Que é livre de imposto de renda, e quando o cliente morre, a pessoa tem acesso mais rápido. O mercado de ações, se a pessoa tem lá o capital investido, ela vai precisar passar pelo inventário. Ou seja, vai ter que terminar o inventariante, pagar o 4% sobre o capital investido para poder pegar esse imóvel, né? Então, e aí que eu digo, ou seja, já no ramo imobiliário, se tu compra um imóvel planta, você tem um contrato de compra com aquele imóvel de um imóvel futuro, que ele não está pronto. Sim. Então, antes de ele ser entregue ali, antes de ser entregue à corporação, você pode vender esse imóvel antes e comprar um outro imóvel que está no começo de planta. Então, esse capital, você está ganhando ele e não necessariamente vai precisar... O cara pode fazer... tu vai pagar imposto dele no final, Sim. quando entrega do imóvel. Mas antes disso, esse dinheiro flutua. Ele pode fazer esse dinheiro, realmente, o dinheiro flutuar no caso. Então, comprei um imóvel na planta, começaram a construir, estão ali a 45% do imóvel. Ele vai lá e vende... Sim. Vende pelo valor, faz a cessão de direito, pega esse capital e compra outro na planta, justamente para não, né? Entendi. É claro que, assim, não sou contador, né? Mas o que eu percebo, assim, de alguns clientes, passa aí, consegue fazer essa movimentação sem pagar todo esse capital, porque ele vai pagar sobre lucro, né? Então ele compra o imóvel na planta, muitas vezes, e está pagando o preço de tabela, por exemplo, na planta, 500 mil. Mas o imóvel, quando ele vai vender lá na frente, ele já está valendo 750, 800 mil. Né? Então ele está ganhando 300 mil, ele está ganhando 300 mil. Só que quando ele vai fazer a cessão de direito, não necessariamente precisa ter todo esse movimento, entendeu? Pode se manter um preço justo ali para os dois, né? Para não ter esse ganho de capital muito grande, né? A gente vê que é comum, né? Claro que não vou falar que não é uma prática, acho que se for ver de cunho de imposto de renda, não é uma prática correta, tem que fazer o que está ali, né? Que é claro, mas a gente sabe que o imóvel, por exemplo, né? Eu fiz uma avaliação do imóvel, o cliente recebeu como permuta e ele tinha que pagar 3% sobre o valor do imóvel avaliado pela Prefeitura de Balneário. A Prefeitura avaliou o imóvel em R$1.700.000, R$1.700.000, desculpa. E ele queria que eu avaliasse menos o imóvel para ele poder pagar ali 700 mil a menos dentro do imposto. Só que o que acontece? O imóvel é 4.200.000, o imóvel de venda no mercado. Sim. Então a prefeitura avaliou em 1 milhão e... Já avaliou baixo. Ele queria um pouquinho. Eu falei, cara, eu acho que tu paga o tributo porque ainda está muito abaixo do que tu vai vender esse mercado no mercado, entendeu? Então tem esse gap, essa diferença de valores, né, entre o comercializado e o declarado, né? Sim. Então é uma prática, eu acho que comum, acho que a própria Receita Federal sabe que acontece isso. Mas dentro do capital não tem, né? Porque lá não tem, tá? Ela te vendeu a ação, tal valor, tem uma nota fiscal para tudo. É o que tu compra, o que tá ali. Algumas coisas já é retido na fonte, então já não tem como tu burlar, né? Porque é um mercado aberto. Às vezes até às vezes até a assessora que tu usa. Não, o banco ele informa. O banco comprou R$1.000, tu vai... Já é na hora. Se tu comprar hoje 30 mil reais em ações ou 15 mil reais em ações nesse ano, quando tu for abrir tua prestação de conta lá do imposto de renda, ele vai aparecer lá. Já, tu vai ter que declarar, só reformalizar, mas o banco já informou. Não tem como tu fugir. Sim. Já no mercado de imóvel, não, né? Por exemplo, a gente tem pessoas que têm vários segmentos assim que não são tão regulamentados, né? Principalmente o comércio. Às vezes ali tu consegue vender um produto que ele não passa na nota fiscal ali, né? Pequenos mercadinhos, 1,99, que a tributação é bem confusa ali, né? Então passa um volume maior de dinheiro, mas quando tu vai vendo naqueles pequenininhos ali, nos canhotinhos, nas impressoras que vai para a prestação de conta da empresa, o volume às vezes é menor, então fica com uma caixa positivo, né? Então esse dinheiro positivo a pessoa consegue comprar um imóvel e fugir um pouco desse imposto de renda sobre esse investimento, esse dinheiro que circula sobre as contas, né?
Então, por isso que o mercado de imóveis ele é às vezes mais atrativo nesse sentido, né? E agora falando de imóvel, tem alguns imóveis agora? Tem algum imóvel, algum mercado que tu tem aí, que tu tá no mercado aí, que tu tá, como corretor, tá sempre anunciando, fazendo, e procurando os clientes para os seus imóveis. Tem algum imóvel seu agora que se encaixa mais ou menos nesse tipo de compra? Antes da gente entrar aqui no podcast, você estava comentando com o Sandro que tem os bairros queridinhos, assim, a gente sabe que todo bairro hoje em Camboriú, ou em Balneário Camboriú, mas vamos falar agora de Camboriú, eles estão recebendo grandes investimentos da construção civil, né? Então, sim. Tabuleiro, Centro, Santa Regina, o próprio novos loteamentos que a Gelafite tem implantado, condomínios de casa. Mas eu sempre falo que tem um bairro que eu acho interessante, né? Principalmente para esse cliente que gosta da praia, que é o bairro hoje, o bairro São Francisco de Assis, né? É um bairro que tem empreendimentos muito interessantes, né? Um bairro pequeno também. E ele tem uma avenida dele que praticamente é reta ao mar, né? Então, eu acredito que hoje, se tu comprar um imóvel hoje no bairro das Nações ali, ele tá mais longe do mar do que o nosso bairro São Francisco ali de Camboriú, né? Acho que tá 1,7 km no máximo, ali vamos colocar, né? Perto. Cara, é pertíssimo, né? Então, foi encaminhada, vamos botar aí 10, 12 minutos, 15 minutos, andar bem devagarinho, né? Mas de bicicleta faz em 5, né? De carro faz 3 minutos, né? Pra tu ter na orla, na nova orla de Balneário Camboriú. Então, eu acredito que para quem tem esse apelo, né? Que gosta de investir em lugares próximos ao mar e próximo também do nosso centro de eventos ali de Balneário Camboriú, eu acho que hoje é um bairro que ele tá com preço abaixo do que ele vale hoje. Centro evento, tu diz a parte final de lá, a parte que está indo sentido a Itapema. Isso, então hoje o bairro São Francisco ele fica próximo do Centro Eventos, ou seja, tem um acesso fácil ali para o Centro Eventos. Sim. E tem um acesso fácil na antiga Via Gastronômica, ela vai voltar a ser a Via Gastronômica de Balneário Camboriú, paralelo ao Rio, e sai lá na 3.600 de frente, né? Ela só não desce reto agora porque eles inverteram a mão, né? Mas eu acredito que como as administrações agora estão juntas, né? Tanto o prefeito de Balneário Camboriú quanto de Camboriú agora são mais amistosos, eu acredito que a inversão dessa mão da 3.600 fará com que essa avenida que sai de Camboriú e entra ali por baixo do túnel, vão aumentar o fluxo, então. Fazer o fluxo, a pessoa vai girar por dentro das duas cidades, acessar mais facilmente. Isso, então acho que hoje seria. A gente tem unidades ali na planta por 650 mil, 700 mil planta hoje, né? Bom, barato, na verdade, para a região. 10% de entrada, 60 mil. Para a região ali. E claro, em novos a gente já tem empreendimento a partir de 1,5 milhão, 1.300.000, empreendimento pronto, né? Sim. Mas ali tem muito lançamento, né? Eu até quero trazer no próximo podcast, né? Para falar para as construtoras aqui que tem empreendimentos hoje no bairro São Francisco e Camboriú, para que a gente possa trazer, né, vocês aqui para a gente conversar justamente para o tipo de construção que vocês fizerem, qual o público que vocês perseguem, né? Para a gente falar desse diferencial que tem hoje no bairro e como essa construtora, né, está trabalhando esse investimento nessa região. A gente sabe que tem bastante construtora ali que merece uma atenção especial nossa e Sim. O pessoal quer saber, né? Não só do material que a construtora tem a oferecer, mas esse bate-papo, né, que é mais formal, a gente consegue responder mais perguntas, né? Comparado ao material de marketing da construtora, né? Então fica o convite aí para as construtoras do bairro São Francisco, de repente já para o nosso próximo podcast, de fazer uma apresentação e já falar de preço, valor, de investimento, de tempo de entrega, como é que tá as obras nessa região, né? E quero mandar um abraço lá para o Enzo da IPEX, né? Falei com ele essa semana, a gente estamos tentando fechar um lá com o nosso cliente e mandar um abraço para ele aí, que ele deixar um curtir aqui embaixo, que a gente vai essa semana conversar com ele lá. E o que acontece, Mickey? Então, com certeza, defendendo o peixe agora, o mercado de imóveis de Balneário Camboriú, Itajaí, principalmente nessa região litoral. Porto Belo, menos maduro, mas com muita força, muito capital, né? O mercado de Porto Belo, mercado de Itapema, mas o mercado de Porto Belo, grandes grupos ali, né? Muito forte, né? A gente tinha um grande terreno ali que era de uma empresa médica, acho que era da Bayer, né? Que conseguiu fazer uma permuta muito forte ali com uma grande construtora
e eles vêm fazendo empreendimentos de alto luxo, forte, né? Condomínios mesmo, né? Bairros, cidades, bairros, smart cities. Smart Cities. Smart cities são bairros planejados, né? Então, eles fazem o conceito inteiro, né? Entendeu? Do zero. Né? Do zero. Então, eles eles pensam em tudo, né? Qual esquina vai ficar cada empreendimento. Claro que eles não podem controlar o plano diretor, mas há um processo, ali por trás ali de entendimento, né? Porque o capital está sendo investido em região que não era nada, né? Era um campo aberto. Sim. Que então teve um propósito nesse pensamento. Então é um mercado que eu acho que é melhor do que o mercado de ações hoje, né? Nesse sentido. Para quem não conhece o mercado financeiro, para quem vai precisar buscar um consultor, é mais fácil hoje o corretor, hoje tem muitos corretores na nossa região com capacidade e que já deram muito lucro para muito cliente, entendeu? A gente mesmo, graças a Deus, a gente nunca perdeu, né, nos investimentos que a gente trouxe nos nossos clientes, seja para aluguel, seja para casa própria, seja para investimento futuro, sim, né, uma venda futura. Graças a Deus, o nosso mercado ele tem poucos erros, né? Então, as consultoras são profissionais, o mercado é mais maduro, uma região que cresce, né? Até queria falar hoje, a gente vai ter um episódio específico só dos equipamentos turísticos que a gente tem na região, né? Não só Balneário Camboriú, mas em geral a gente tem o novo parque, Jurassic Park da NASA, cara, a gente tem tanta coisa. Então, assim, isso cada vez mais, ou seja, o cliente vem hoje, eu vi Balneário Camboriú, já conheço. Cara, daqui a 6 meses tem um negócio novo, então ele força-se. Então ele vem várias vezes para Balneário Camboriú e acaba virando uma coisa louca, assim, de sentido de... Eu falei na última vez, no último episódio, acho que no outro episódio, eu falei, cara, a cidade tá em constância notificação, tá transformando toda a vida. Tu vai Cara, eu vou ali em Balneário, que eu atualmente moro em Camboriú ali, mas quando eu vou para Balneário, parece que se eu deixo de ir uma semana, se eu der uma voltinha em Balneário, eu já vejo ou um empreendimento, ou um negócio saindo novo, ou uma loja nova. É uma cidade muito atualizada, na verdade. Já está o tempo todo ali atualizando. Hoje a gente teve Balneário Camboriú nos últimos 8 anos, né? O alargamento foi uma pedra fundamental para esse novo gás, né? Sim. O Centro Eventos, sem dúvida, também colocou Balneário Camboriú numa rota dos grandes eventos nacionais e internacionais. A gente também teve esse turismo, não só de praia, mas a gente tem ali o aquário, a gente tem o Parque Jurassic Park, a gente tem o Parque da NASA, o Multiparque agora lá do Grupo Tedesco lá, que é um parque aquático, dia 8, acho que é sexta-feira agora inaugura. Então a gente tem um volume de investimento de capital nesse nosso pequeno território que com certeza faz a cidade girar, respirar muito fora. E a nova orla, né, esse pequeno trecho que eles já entregaram, a gente faz umas pesquisas na internet, 3, 4, 5, 10 milhões de visualizações num vídeo de 2 minutos da orla. Né? Que nem terminou. Imagina então, quando assim, a gente consegue ver que é uma vitrine. Eu acho que sempre foi, né? Balneário Camboriú sempre foi uma vitrine do nosso estado e ela vem, acho que pisando ali no acelerador de maneira eloquente, ou seja, sem medo, né? Então, grandes consultoras, tem uma consultora, não gosto de falar não, mas a Quantum, uma consultora que era do mercado Nordeste lá, de alto luxo no Nordeste, ela veio para Balneário Camboriú também, ou seja, para fazer esse compartilhamento de clientes, né? Então ela vem, coloca o empreendimento dela aqui, ela mostra, ou seja, o investidor que investe em Balneário Camboriú acaba conhecendo a Quanto e percebendo esse investimento no Nordeste, assim como a Embraer foi para Curitiba, foi para Itapema. Essas construções são muito fortes, na verdade, de fazer essas ligações, né? Porque ela já tem bastante clientes que são de lá, e às vezes o cliente quer a mesma qualidade do imóvel lá, então ela leva esse produto de alto luxo para lá, entendeu? Sim. Estava conversando também com o Sandro, que a FG lançou alguma coisa que ia atender o mercado americano, pensou em construir em Miami, tal, foram ano passado lá para, de repente, fazer uma aquisição de terrenos em Miami para poder fazer também um empreendimento lá, e eles encontraram dentro de uma consultoria que eles fizeram lá, que o mercado americano é um mercado muito dolarizado, né? Então ele só investe em empresas que são internacionalizadas em dólar, né?
Então, acredito, né, eu tive acesso a um podcast onde se eu não me engano, o nome dele é César ou Carlos, posso ter errado, né, que é o comercial hoje lá, e eles falaram que eles vão passar por um processo de internacionalização a partir desse ano que vem, que os imóveis vão ser atrelados ao dólar. Então, assim, para quem comprou FG, é bom que vai ter uma valorização a mais, e para quem não comprou, vai aumentar a barreira de entrada, né? Então, o imóvel vai ter essa valorização. E vai demonstrar o quê? Que Balneário Camboriú, ela está se internacionalizando também, né? Como marca, né? A gente tem grandes empresas, né? Grandes pontos turísticos hoje, tipo Nova York, tem uma... Esqueci o nome do lugar. Não vai lembrar, né? Times Square. A Times Square, ela era comprada de uma empresa, comprou esses direitos sobre aquela locação, onde é que tem todos aqueles outdoors brilhoso lá, de LED. Então é aqui onde a Grande Smart faz a iPhone, quando vai lançar, faz os pré-lançamentos, eles colocam aqueles painéis, ou seja, tudo que acontece no mundo, esses painéis eles anteveem, né? Então eles são os grandes lançadores, porque essas regiões foram compradas por essas empresas, né, para poder fazer isso. Então acho que Balneário Camboriú, ela hoje não é, porque a nossa legislação ainda não deixa, mas eu acredito que vai chegar ao ponto das nossas avenidas, o Ecopark vai começar a caminhar agora, vai ter um Central Park, ou seja, os nossos endereços eles vão ficar como entidades privadas, praticamente no sentido de marca, né? Então a hora de Balneário Camboriú vai virar uma marca, né? Então, para tu estar ali, entendeu? O Ecopark vai virar uma marca hoje, né? Então, a Ilha das Cabras, por exemplo, a gente tem hoje, ela tem um potencial grande como marca também, né? Então, eu acho que no futuro vai virar isso, né? Eu acho que a legislação vai crescer e perceber que tem um capital, né, a ser conquistado nesse tipo de comprar a marca, né? Como aconteceu com a FG Big Wheel, né? Então, nós tínhamos uma roda gigante que ia ser um equipamento turístico. Sim. E hoje aí a FG compra o direito de marca dessa roda gigante, ela é a FG e Wheel, torna uma publicidade maior. E vira uma publicidade, né? Então a pessoa, quando vai lá, ela vai marcar a foto que tá lá, ela tá toda hora, o tempo todo falando da marca da FG. Então isso vai acontecer também com os equipamentos públicos. Eu acho que é um caminho sem volta hoje em Balneário Camboriú, e acho que Balneário Camboriú tem a ganhar com isso, né? Camboriú também, né? Eu falei sobre o Pico da Pedra, né, um dos últimos podcasts, e até virou um corte. Eu vou estar lá na sexta-feira, eu acho. Talvez e o que aconteceu? É um lugar que já é conhecido no mundo todo, no Brasil todo, sim, né? Entendeu? Porque ele é um pico mais alto da nossa Anfra aqui, muito visitado, e ele tem esse potencial. Se tu botar hoje hashtag Pico da Pedra, vai ter foto, todo dia vai ter alguém subindo e fazendo foto. Então ele tem um formato que dá para ter um formato comercial sobre isso, né? De marca, né? De produto, né? Sim. Então acho que a gente começou a falar em investimento, mas acabou trazendo a cidade para isso, né? Ou seja, o dinheiro, ele faz dinheiro, né? Então, seja no mercado de imóveis, seja no mercado de capitais, né? A gente fugiu um pouco do... Sim. Mas é isso aí, Fugiu não, né? Fugiu não, que eu quis dizer que Balneário Camboriú ele é um atrativo maior do que o mercado financeiro, porque ele tem todas essas potências, né? Turísticas, sim, de investimento, de marca, e também não. E a ancoragem é maior, né? A ancoragem é maior, né? Bem maior. Muito rápido a crescente de valores dos imóveis. O ciclo do imóvel ele é de 5 anos. Sim. Né? Então ele demora 5 anos para ser construído, então ele demora um pouco mais para dar retorno, talvez, né? E não tem a liquidez, né? Tu colocou, comprei na planta por 500 mil. Mas é bem maior, né? Eu vou vender daqui a 1,5 milhão, por exemplo, daqui a 2, 3 anos. Mas ele não tem aquela liquidez que eu preciso do dinheiro agora. Sim. Né? Já no mercado financeiro, não, tu tem R$1.000 lá, tu fala, não quero mais, aperta um botão, tu tá com o dinheiro na mão, né? Então nessa liquidez, o mercado financeiro com certeza tem muito mais performance, e ele é de performance porque ele tem essa liquidez, né? Entendeu? Só que ele também é mais variável, como eu falei, um grande grupo, eu não quero mais investir no Magalu, bota R$3, aperta o botão, a ação de 10 vai para 3 em frações de segundos. E isso não vai acontecer nunca no imóvel, né? Sim. Só, claro, se o cara errar um erro de projeto, mas daí tem os seguros, né? Sim. Tem tudo que na hora de construção sempre tem tudo. Então, se eventualmente uma consultora errar um cálculo, as pessoas vão ter o seu dinheiro ali protegido pelo seguro da obra, né? Então, não vai ter o lucro, mas não vai perder tudo, né? Sim.
Entendeu? Então é bem bacana, Mica. Mas é isso aí, a gente tá chegando no final. Não, tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho? Eu tô com 47 aqui. Amém. Não, que aqui o meu relógio tá diferente aqui. Mas assim, ó, a gente tava falando sobre o lucro de imóveis, né? Sobre o quanto que gera. Ali quando a gente fala a gente tá falando do mercado financeiro, a gente foi acabando indo pro imóveis. O que tu tem hoje em dia que se encaixa realmente nesses valores assim um pouquinho mais baixo, quando a gente fala sobre a pessoa que fez um investimento ou uma pessoa que já está fazendo investimento e tem algum valor para retirar desse investimento, ou vai ter uma breve retirada desse investimento. Eu ia perguntar para ti, se tu tem algum imóvel que chega a esse perfil desse comprador, que é investidor, não o cliente final, é o comprador, realmente o investidor. Vou ver se vira um corte, vou olhar para você aqui para a câmera e vou falar. Hoje em Camboriú eu tenho um investimento para você que quer fazer renda, com entrada a partir de R$70 mil e saldo aí 48 até 50 meses até a entrega da obra. Então você tem um apartamento que custa hoje 700 mil, você dá aproximadamente 10% de entrada, os outros 30% você vai pagar durante a obra, nesses 48, 50 meses, e quando entregar o imóvel você pode financiar o imóvel no banco e alugar esse imóvel, e o próprio aluguel vai pagar o financiamento, né? Então você está ganhando com a compra, ou você pode usar da escassez, ou seja, esses empreendimentos eles vendem em 24 meses, eles vendem praticamente tudo, né? Depois que sobe a laje, eles vendem praticamente tudo. Então sim, você pode vender com a valorização de no mínimo 15% ao ano, ou seja, tu vai botar 100 mil e esse 100 mil todo teu que você vai colocar ali na entrada e as parcelinhas, ele vai valorizar 15% ao ano. Então, em 2 anos, vai dar 30%. Se tu esperar até a entrega da obra, vai dar praticamente 100% do valor que tu investiu. Ou seja, deu 100 mil de entrada, pagou mais 30% ali do imóvel, vai dar mais ou menos mais 100 mil, daria 200 e pouco. Tu vai, no mínimo, vender esse imóvel na porta da... A média de entrega desse imóvel. Tu vai ganhar tu vai vender por 250 mil. Então, tu colocou 100 mil, e vai vender ele para o próximo comprador, vai repassar ele por 250 mil. Então tu vai ter um lucro de 150 mil reais nessa operação em 3 anos. Isso é o que acontece no mercado, é o mínimo. Não estou falando nem de uma grande sacada. Sim. Então, se hoje você quer comprar um imóvel em Camboriú para investimento, com essa barreira pequena, que é a menor barreira que a gente tem hoje, seria 70 mil de entradas. Daí você consegue fazer esse investimento no imóvel que custa 700 mil, para alavancar em 3 anos aí para você dobrar esse capital investido, não dobrar o valor do imóvel. 70 mil de entrada? 70 mil de entrada. Nossa, que barato. Parcelas aí de 3,5, 4 mil reais por mês, né? No período de obra, né? Então, a gente tem essa oportunidade em Camboriú, num bairro muito bom, que é o bairro São Francisco. E, claro, daí tem... não, mas eu vou comprar para morar. Sim. Então a gente tem imóveis com 3 dormitórios, maior, pronto, a gente tem 1 milhão e pouco, mas eu digo para investimento a longo prazo, daqui a 5 anos, a gente tem entradas de 90 mil, 110 mil, prestações pequenas, assim, até a entrega e financiar o saldo. Então o banco hoje ajuda, né? Esse cliente, embora a gente tá mais difícil o investimento, principalmente na questão da linha primeira, Minha Casa Minha Vida, porque eu uso do FGTS, mas ainda a gente tem alguns bancos trabalhando com taxa assim interessante, né? Para comprar um imóvel financiado. Mas a parcela do imóvel depois do financiamento vai ficar mais ou menos dentro do que paga o aluguel. Então, se o cliente não demorar, ele usa do aluguel para pagar essa parcela, não vai... E tu tem alguma coisa também diretamente com construtora, alguma coisa do tipo ou não? Isso, são imóveis de planta consultora, né? Direto ou não? Isso, são diretos. E de terceiros, como é que tem? De terceiro hoje não tem uma oportunidade hoje. Nesse bairro não tem, nessas condições. No São Francisco ali, tu disse. Só daí a pessoa tem que desembolsar 1,5 milhão, 1,1 milhão para poder pegar um de terceiro bom aí, né? Diretamente, pagamento à vista. Estamos terminando, né, Sandro? Sandro já passou pra gente que a gente tá chegando ao final, que eu já tinha calculado mais ou menos, mas amém. Para você que acompanhou até agora,
Queria mandar um abraço também para todos aí que acompanham, meus amigos, o Bruno Silva, está toda a vida acompanhando, e mais os demais amigos. A gente falou hoje um pouco sobre o mercado financeiro, ali, mais ou menos em breve, e sobre o mercado de imóveis. Para você também que tiver alguma dúvida ou algo do tipo, tu pode chamar aqui também no chat do próprio YouTube, ou também entrar nos nossos arrobas, que estarão também disponíveis aqui, e perguntar diretamente para a gente alguma coisa, se tiver dúvida ou interesse também em comprar algum imóvel. A gente vai estar ali atendendo e será bem atendido, e ficaríamos muito felizes com isso também. Mas é isso aí, eu desejo tudo de bom para você, e o Irmão Podcast vão ficando aqui, os Irmãos Imóveis. Abraço, tudo de bom e um bom descanso para todos. Um abraço.